Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Tecnote Informática. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tarso Blanc e faço parte do time da Tecnote. E hoje nós trouxemos aqui para vocês a tentativa de reparo de mais uma RX 580 chinesa. Vamos dar uma olhadinha nessa placa? Olha lá, esse modelinho aqui, só pelo formato a gente já sabe que ela é uma placa da ASUS, tá? Inicialmente a gente vai, como eu sempre menciono nos vídeos, né? Fazer o quê? A gente vai fazer a medição do circuito de entrada. Porque eu falo, a gente confia na palavra do cliente. Às vezes o cliente é honesto e tudo, mas a placa pode ter dado algum defeito e ele não sabe. Que ele não saiba, né? Por exemplo, um curto. Então, se eu pegar e ligar essa placa aqui diretamente na minha placa-mãe, com a minha fonte, tem um risco de ter um curto nessa placa, tem um risco de a fonte não armar o OCP. O que é o OCP? Já me perguntaram no outro vídeo. Overcurrent Protection, proteção contra consumo excessivo de corrente, quando há um curto-circuito. Tá? Então, se a fonte não ativa o OCP, ela manda toda a corrente que ela tem, ela carboniza na hora o setor que estiver em curto. E aí é perca total para a placa. É quase impossível reparar uma placa carbonizada. Nós já tivemos casos de placas aqui na nossa outra rede vizinha, lá na Verdinha, que a gente cavou a placa, fez um buraco na placa, conseguiu tirar o curto e reparar. Mas são 1 em 100, pessoal. É muito pouco provável o reparo de carbonização muito profunda na placa. Tá? Então, inicialmente, a gente vai fazer o quê? Vai colocar aqui o multímetro e nós vamos medir aqui no conector no PCI. A alimentação, aqui os pinos de entrada, ou seja, os 3 primeiros pinos. Olha lá, não temos curto nos 12 volts. E agora o pino que gera os 3,3 volts do slot PCI Express. Não temos curto. E também vamos checar aqui no conector superior. Ó, eu não estou com o multímetro aqui, pessoal. Agora dá para ver, desculpa. Se eu tivesse um curto, né, ó, apitaria. Então vamos ver aqui no lado contrário a trava. Ó. Não tem curto, pessoal. Então, isso indica que nós podemos ligar essa placa-mãe, essa placa de vídeo no computador e já fazer um pré-teste. Ver como é que ela se comporta, se ela roda os fãs, se ela não roda, para que daí saia um diagnóstico mais preciso dela. Inicialmente, antes de levar ela para o computador, eu vou colocar ela aqui na fonte de bancada, no Riser PCI Express, e nós vamos analisar o quê? Qual é o consumo que essa placa está tendo no Power On, para a gente ter noção se tem quantas fases pode ter subindo ou não, se pode estar faltando alguma alimentação, tá? Então vamos lá preparar essa placa. Retornamos, estamos com o setup aqui pré-montado. Eu reposicionei algumas ferramentas, por exemplo a fonte de bancada, porque eu quero que vocês acompanhem o consumo que ela vai ter, tá? Aqui tem uma outra ferramenta que nós fabricamos para ligar essa placa fora do computador, tá? Onde eu compro essa ferramenta? Não compra, pessoal. Tem que fabricar mesmo. Mas não tem nada de outro mundo, não. É um Riser PCI Express alimentado direto pela fonte, tá? Então, ó, nós vamos fazer o que agora? No setup aqui a gente vai pegar e montar a placa aqui no Riser. Vamos colocar os pinos de alimentação dela. Conectar bem. A gente sempre costuma deixar a placa em cima desse suportezinho, pessoal, para ela ficar mais elevada e eu consiga testar sem o Riser ficar pegando na mesa, tá? Então, ó, inicialmente o que eu vou fazer? Fonte setada em 12 volts, vou liberar a alimentação. Tá liberado, por que a placa não ligou ainda? Porque eu tô com a minha chavezinha ali que desliga aqui, ó, desligada. Então eu vou ligar e vamos monitorar lá. Olha lá, pessoal, olha que bacana. A placa não rodou os coolers. Vamos tentar novamente, ó. Não rodou os coolers. Teve um consumozinho aqui mínimo. Então essa placa tá faltando muitas fontes nela. Ela não tá subindo as fontes. Para desencargo, pessoal, eu vou mexer aqui nos cabos, porque pode estar com mau contato nos meus cabos. Tá? Ó. Não é mau contato nos meus cabos. E a placa continua com um consumo muito baixo. Ou seja, tem fonte parada. Então nem adianta eu colocar essa placa lá no computador, porque não vai dar imagem, pessoal. A placa está morta. Então vamos desmontar ela agora e vamos ver o que é que está parado nessa placa. A placa está desmontada. Agora a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos alimentar essa placa,
certo? O consumo continua bem baixo. E só liberar os cabos aqui. Vamos lá. E vamos conferir o que é que nós temos aqui pela parte superior, tá? Deixa eu começar por aqui por cima. Ligar, né, a placa, né? Ó. Então nós temos, vocês podem acompanhar pelo multímetro ali, pessoal. Temos os 12 volts. Aqui embaixo nós temos os 12 volts também. Aqui na parte de cá temos os 12 volts também. Aqui também. Então nós temos os 12 volts. Aqui nós temos o regulador dos 5 volts. Temos os 5 volts. Tá? Tem algumas partes que está meio oxidado, tá ruim de pegar o sinal. Tá? Mas então nós temos 12 volts, 3 volts do PCI Express. A gente pode conferir aqui pelo verso da placa. Ó. Aqui os 3.3 no test point. Temos os 3.3. Então nessa hora, agora precisaria surgir 1.8 e o PEX, nessa arquitetura pelo menos. Tá, então 1.8 nós temos e o PEX, cadê? Aqui. Não temos tensão de PEX, pessoal. Então nosso circuito está parado justamente nesse ponto. Então nós vamos partir nossa análise daqui em diante. Sem o PEX ela não vai subir tensão do processador, nem VDDC e nem memória. Então vamos lá. Retornamos, mais um pouco de análise feita e chegamos a mais um ponto, tá? Então nós vamos partir nossa análise do PEX, por quê? Porque é a próxima tensão na sequência de start e ela não está surgindo. Então com a placa desenergizada, nós vamos fazer a medição aqui do PEX em relação ao terra. Olha essa resistência aqui, pessoal, 0.06 ohms. Então assim, vamos torcer que a gente encontre alguma coisa em curto nessa linha que não seja o chip gráfico, porque se for, aí a placa está morta. Vamos lá? Pessoal, retornamos, já montamos aqui o setup, regulamos a fonte para 0.9 volts, tá? E nós vamos injetar a alimentação na linha do PEX, tá? Então, injetando a alimentação, pessoal, a gente nota um consumo de 6,5 amperes, tá? E a gente não conseguiu localizar nenhum ponto exacerbado de calor. Ou seja, isso nos indica que é algum componente que consegue dissipar uma quantidade absurda de calor. E quem é esse componente? A GPU, tá? Então o que nós vamos fazer agora? A gente vai levantar essa bobina só para a gente confirmar se o curto fica para o lado da GPU ou se ele fica para trás na linha onde gera o PEX. Vamos lá? Já estamos com o setup todo preparado novamente e vamos lá. Então, primeiro passo nós vamos mudar aqui para a visão do microscópio, tá? E nós vamos começar por aqui, pessoal. Vamos colocar um pouquinho de fluxo aqui na linha atrás do PEX. E vamos... Deixa eu só ver se consigo reposicionar de uma maneira que fique melhor para vocês verem. Aí. Vamos adicionar um pouco de estanho para baixar o ponto de fusão dessa solda, tá? Então isso aqui vai facilitar a gente fazer o processo que será levantar a bobina. Então, ó, com cuidado a gente vai erguendo ela com o ferro de solda, pronto. Ou seja, agora ela está separada, correto? Então com isso, né, deixa eu ver se consigo pegar para vocês verem, ela está separada, não está encostando mais na placa. E agora a gente vai medir, vou botar aqui, deixa eu ver se consigo pegar aqui para vocês verem. Essa view aqui do multímetro. Isso. Então vamos lá. Aqui apita, então vamos lá. O que a gente vai fazer? A gente vai medir aqui antes da bobina, ou seja, vamos ver se o curto está para cá. Ó, tem curto para cá. E vamos ver no pós, depois do PEX. Ó, pessoal, depois do PEX nós temos uma resistência bacana. Então nós podemos ter um capacitor do lado de cá ainda que está matando essa linha, tá? Então agora que a gente conseguiu eliminar essa possibilidade aqui, nós vamos injetar novamente corrente para ver.
Então, como nós vimos que o curto ficou para trás, eu vou estar removendo aqui a bobina do PEX. Tá? Vai facilitar um pouco para nós aqui na análise. Deixa eu só pegar um pouquinho de fluxo que ela tá difícil de sair. Deixa eu colocar um pouco mais de estanho aqui para baixar esse ponto de fusão também. Tá? E vamos tentar novamente ver se a gente consegue remover. Aí, legal. Removemos o indutor, né, ou bobina, como alguns chamam. E a gente está aqui com a placa, ó. E agora o que eu vou fazer? Eu vou soldar um ponto para que a gente consiga injetar tensão com esse ponto aqui, ó. Legal? Então, bacana. Então agora, ó, nós temos um fio. Eu vou pegar e medir agora com o multímetro aqui e aqui. Ou seja, nós continuamos com um curto bem alto nessa linha. E agora nós vamos novamente injetar tensão aqui, para ver o que vai estar aquecendo. Vamos lá? Já montamos novamente, pessoal. Eu vou deixar aqui meio posicionada a câmera térmica para que vocês olhem, né? Então nessa região aqui, ó, eu vou estar ligando a alimentação e olha lá na câmera térmica, pessoal. O ponto vermelho surgindo lá quase que instantâneo, certo? Então agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar evidenciar qual é o componente que está aquecendo ali. Vamos lá? Vamos jogar aqui para a câmera do microscópio. Vou tentar posicionar aqui sobre a região. Vamos pegar um spray congelante aqui da Implastec, pessoal. Patrocina eu, Implastec. Então vamos lá. Então, pessoal, ó, o spray vai congelar, vai deixar tudo bem branco e a gente vai liberar a alimentação aqui para ver se a gente localiza onde que está o componente que está em curto. Tá tudo bem congelado, liberou a alimentação. Olha lá, pessoal, o CI aqueceu. Tá, vamos de novo? E o CI está aquecendo, tá? Vamos dar mais uma checada no verso da placa para desencargo. Câmera térmica posicionada novamente. Vamos checar aqui, ó, com a câmera térmica em toda a região da placa. Nada, pessoal, somente lá na frente mesmo, tá? Então é isso, pessoal. Se a gente viu aqui que o CI está descongelando, né? Primeiro, a gente tem certeza que ele está em curto. E vamos remover ele e vamos ver se esse curto vai embora. A gente já ligou a nossa estação de ar quente aqui, pessoal. Vamos passar um pouquinho de fluxo. E vamos estar fazendo a remoção do CI. Só procurar minha pinça aqui. Aqui. Então vamos lá.
CI removido. Tá? Agora o que nos interessa saber, pessoal, é se a resistência dessa linha que estava aqui, ó, antes, né, da bobina, se ela sumiu. Olha lá, pessoal. Já está indo ao infinito. Se a gente colocar aqui na carcaça, ó, a terra. Ou seja, então o curto foi embora e era o CI com defeito. Então agora vamos repor esse CI e vamos ver se a placa retoma. Estamos novamente aqui. Vou mostrar aqui para vocês, pessoal. Ó. A gente já tem aqui novo, tá? O CIzinho que nós vamos substituir. Então vamos... Acho que aqui vai ficar melhor. Vamos ver. Aqui. Aqui, ó. A gente já tem ele em estoque. A gente acabou pedindo para outra placa não faz muito tempo, então nós temos ele em estoque ainda. Então vamos estar repondo o CI por um novo. Vou estar abrindo aqui o pacotinho. Olha lá, pessoal, a gente vê que ele é exatamente a mesma pinagem do componente. Então vamos preparar ele e fazer a solda agora. Pessoal, o componente já está na bancada e vamos prepará-lo. Então o primeiro passo, a gente vai segurar o componente aqui com a pinça, porque ele é muito pequeno. Tá? Vamos passar um pouco de fluxo. E vamos passar um pouco de solda aqui, de estanho no ferro de solda, para que a gente consiga vir preparar ele. Aí. Então o componente já está ali, vamos segurar ele novamente e vamos estar passando a solda em todos os terminais dele, pessoal. A gente vira. Os terminais do meio também. Viramos o outro lado dele aqui. Todos os terminais. Beleza. Então o componente já está estanhado e pronto para ser colocado no lugar. Só vou fazer uma limpezinha nele aqui antes. Pessoal, voltei. Antes que alguns perguntem, eu já vou mencionar, né? Por que fazer a limpeza no componente se eu ainda vou soldar ele aqui e sujar ele novamente de fluxo, né? Porque eu preciso, pessoal, conseguir ver o pino 1 dele, que é lá onde está o pontinho branco, tá vendo? Que vai coincidir com o chanfro da placa, tá vendo lá em cima? Então, para isso eu precisava limpar ele antes, tá? Então vamos fazer a solda do componente novo. Vamos aplicar fluxo na região. Vamos aquecer bem. Está entrando em ponto de fusão. Agora vamos aplicar o componente. Vamos colocar ele ali. Ele não está alinhado, mas nós vamos aplicar mais fluxo agora para proteger a integridade do componente, do calor. E vamos aplicar o ar e agora tentar posicionar ele no lugar. Lá, pessoal, aparentemente ele já está alinhadinho. Vamos aplicar um pouco mais de fluxo. Isso aí, pessoal. O componente está colocado novamente. Agora é só esperar esfriar
e testar a placa. Pessoal, retornamos aqui, tá? Agora o teste que eu quero mostrar para vocês é aqui, ó, no osciloscópio e no consumo da fonte. Vamos notar aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo tirar da frente o cabinho para a gente poder ver o que acompanhar o que está acontecendo. Só um pouquinho. Aí, acho que saiu da frente, né? Então o que nós vamos fazer? Primeiro nós vamos medir aqui antes do componente que nós trocamos, ou seja, antes da bobina, para ver se ele vai ter pulso PWM no osciloscópio. Tá? Então a gente vai liberar a alimentação. Ó, temos pulso, o consumo já está em quase 700 mA. E na saída da fonte nós temos, vamos ver lá no osciloscópio, em exatamente 0,98 volts, ou seja, quase 1 volt. Ou seja, fonte reparada com sucesso. Vamos conferir as outras fontes. Ó, já subiu a fonte do V-Core. E vamos conferir aqui rapidão a fonte das memórias. E já subiu a fonte das memórias também, pessoal. Então isso indica para nós que essa placa está reparada e que vai dar vídeo. Vamos ver agora e montar ela, ver se ela vai realmente ficar boa. Vamos lá? Voltamos aqui com a plaquinha já pré-montada na bancada de testes. Vamos dar o start aqui na placa. Então agora o que interessa para a gente é saber se a placa-mãe vai sair do código B2. Ó, passou do B2, apitou, consumo já está bacana. Provavelmente vai dar vídeo na tela, pessoal. Vídeo na tela, tá? Então agora o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no Windows e vamos ver se ela reconhece e instala o driver sem erro nenhum. Lembrando, pessoal, que isso não é garantia que a placa vai ficar 100%, tá? Isso é só algo para a gente poder liberar ela da bancada de reparos, tá? Então, nosso trabalho é fazer ela dar vídeo, sem artefato, sem nada, né? Instalar o driver sem erro 43, sem erro nenhum. Então isso vai fazer com que a gente possa estar mandando essa placa para a estação de testes, né? Onde vai rodar testes de estresse, benchmark durante pelo menos 24 horas. Vamos ver como é que ficou ali no Windows. Ó, pessoal, eu acredito que deve dar para ver, mas está ali, instalou a placa RX 580 2048 SP e na propriedades dela está lá, este dispositivo está funcionando corretamente, sem erro nenhum. Então aqui nós podemos considerar a placa reparada e mandar ela para teste final. E chegamos ao fim de mais um reparo. Se você quer mandar sua placa de vídeo, notebook, placa-mãe de desktop, na descrição do vídeo tem o link do WhatsApp, chama lá que nós vamos te mandar as instruções. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe sua curtida, comenta, compartilha, ativa o sininho, vai estar ajudando muito a gente. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo.